Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao nosso coding diário. Dessa vez a gente está vindo com a questão 4, o quarto vídeo sobre questões de código, né? Code Interview. E nesse caso, novamente a gente vai trabalhar com árvores binárias. É o problema 987 e a ideia é como percorrer na ordem vertical uma árvore binária. Então eu sugiro que você pause agora esse vídeo, dê uma olhada na descrição, que eu vou pular logo para os exemplos. A ideia dessa questão é avaliar a habilidade do entrevistado na manipulação, novamente, de árvores binárias, se ele tem conhecimento do que é uma árvore binária. E a ideia desse algoritmo é percorrer a árvore e fazer um mapeamento baseado em linhas e colunas. O nó raiz possui a linha 0, coluna 0. À medida que você vai descendo na árvore em direção aos nós folhas, você vai incrementando a linha. Então, o filho de 3, 9 e 20, os filhos, possuem a linha 1. Então, a primeira informação aqui, o primeiro índice é 1. E o filho 15 e 7, do nó 20, incrementando a linha do 20, que é 1, né, vai para 2. Então, as linhas nada mais são do que os níveis da árvore. Já a coluna é baseado do lado em que se encontra aquele nó. Toda vez que eu for para o lado esquerdo, a coluna vai ser decrementado de uma unidade. E toda vez que eu for para o lado direito, o índice da coluna, que é a segunda posição aqui nesse par ordenado, vai ser incrementado de 1. Então, por exemplo, no nó 3, quando eu vou para o 9, eu estou indo para o lado esquerdo. Então, 0 menos 1 dá menos 1. No nó 20, que está para o lado direito, eu incremento uma unidade, vai para 1. O 7, que está ao lado direito do 20, vai para 2. Enquanto que o 15, que é do lado esquerdo do 20, vai para 1 menos 1, que é 0. Então, esse aqui é o mapeamento de linha e coluna de uma árvore binária. E qual é a saída esperada nesse problema? Ele quer que você ordene, mostre o resultado ordenado, dos nós, baseado primeiro pelo índice de coluna, que é o segundo índice aqui. Se tu tomar x e y, é como se fosse o y, ordenar por y. E caso você tenha mais de um nó na mesma linha e na mesma coluna, porque isso é possível, você também tem que fazer uma ordenação daqueles nós naquele nível. Então a saída aqui vai ser o quê? O 9, que está no menos 1, o 3, que está na posição 0, e o 15 também, na coluna 0. E depois o 20 e o 7, uma vez que o 20 está na coluna 1 e o 7 na coluna 2. Então bora tomar aqui já essa árvore toda mapeada, onde a raiz é 0, 0. Se eu for para o lado esquerdo, eu decremento de 1 unidade o índice da coluna. E à medida que eu desço os níveis, o parâmetro de linha, que é o primeiro aqui desse par ordenado, incrementa de 1 unidade. Então aqui eu tenho essa árvore mapeada. E a saída, após eu executar meu algoritmo, deverá ser 4, que está na posição menos 2, 2, que está na posição menos 1, 1, 5 e 6 estão na posição 0, mas o 1 vem primeiro, porque ele está no nível mais acima. Já o 5 e o 6 possuem a mesma linha e a mesma coluna, como eu mencionei anteriormente. Nesse caso, você tem que ordenar, na hora que você for imprimir, dar o resultado, você tem que ordenar os nós que estão na mesma linha e na mesma coluna. Nesse caso, 5 e 6 já está ordenado, então fica 1, 5 e 6. Finalmente, 3, que é a coluna 1, e 7, que está na coluna 2. Então aqui é o meu output. É um vetor de vetores. No exemplo 3, eu tenho a mesma árvore, só inverti o nó 5 e o nó 6. Mas na hora que eu tenho que imprimir na tela o resultado da função, os nós que estão na mesma linha e coluna devem estar ordenados. Então o 5 vai vir antes do 6, nesse caso. Você tem que implementar o seguinte método: vertical traversal, que recebe como parâmetro a raiz de uma árvore binária, e vai ter que retornar uma lista de inteiros. Cada elemento dessa lista mais externa vai ser uma lista de números inteiros. A dica é observar se consegue manipular árvores binárias e, principalmente, implementar algum método de travessia em árvores binárias. Com o problema entendido, o próximo passo é você
amadurecer a ideia do seu algoritmo, né? Na minha cabeça eu vou implementar um pré-ordem e acima de tudo eu tenho que armazenar a linha e a coluna daquele nó que eu estou visitando. Isso é importante. Essa questão ela é considerada nível hard, nível difícil. Particularmente, o algoritmo não é complicado quando você tem a noção do pré-ordem, mas o que vai pesar aqui é a estrutura de dados que você vai utilizar para armazenar essas informações. O valor do nó, o valor da linha, o valor da coluna, além da sua indexação. O que é que eu aconselho, né? O que é que vem na minha cabeça e o que é que eu vou implementar? Quando eu trabalho com indexação, eu uso mapas. No caso do Java, eu vou ter um mapa para indexar o valor da coluna e naquela coluna, como eu posso ter mais de um elemento, eu tenho que ter uma lista de números inteiros. Aqui seria para eu indexar os elementos através da sua coluna. Mas fora a coluna, eu preciso também indexar baseado na linha. Porque na hora que eu for retornar o resultado, eu tenho que retornar o resultado baseado na posição da linha e depois ordenar os elementos que pertencem à mesma coluna. Novamente, eu vou criar um outro mapa que vou armazenar a linha. Como na linha eu posso ter múltiplas colunas, eu vou utilizar a estrutura anterior como valor a ser armazenado. Então, essa linha 5 é a estrutura de dados que eu vou trabalhar no meu algoritmo. Eu vou ter um mapa indexado por linhas, onde o valor armazenado por cada linha será outro mapa indexado pelas colunas, armazenando os nós localizados naquela coluna. Na hora que eu for retornar o resultado, como foi pedido, eu vou precisar ordenar os elementos que possuírem a mesma linha e a mesma coluna. Qual será a complexidade desse algoritmo? Aqui eu estou fazendo de forma intuitiva. Para percorrer a árvore é O de n, depende da quantidade de nós. Mas se a gente parar para pensar, vamos supor que para cada nó eu tenho que executar uma ordenação. Nesse caso eu vou ter a ordenação é n log de n, vou utilizar a ordenação nativa do Java. Então, a minha margem vai ser um algoritmo n ao quadrado log de n. Essa é a complexidade do meu algoritmo. Então, bora para o código. A assinatura do meu método, eu vou retornar uma lista de inteiros. Então, vou logo copiar isso aqui. Copio logo o tipo de retorno, crio uma variável, que vai ser a minha variável de retorno. Já ganho um tempo. Próximo passo, montar a estrutura que eu sugeri na minha avaliação. Definir a minha indexação pela coluna. Eu criei um mapa de número que a coluna é a chave, tendo como valores a armazenar naquela coluna um outro mapa relativo às linhas. Então, dado uma linha, que é um valor inteiro, eu posso ter uma lista de números associados àquela coluna e àquela linha. Esse mapa eu defini como um tree map. O tree map é um mapa ordenado pelas chaves. Para eu não precisar ficar ordenando as chaves da árvore, eu já uso um tree map, porque na hora que eu percorrer esse mapa, eu já garanto que vai estar ordenado por linha, pelo valor da chave. Vou gerar meu output, uma vez que eu vou armazenar no column map, no mapa de colunas, o resultado, eu tenho que ler por
linhas as colunas e por coluna os elementos que estão armazenados ali. Então nesse primeiro for, eu estou pegando cada coluna, já que é o segundo mapa que eu estou armazenando, né? Cada coluna da matriz, crio uma lista temporária dos elementos por coluna, e dentro do mapa de colunas, que eu chamei aqui de map, eu vou pegar seus valores, já que é uma lista de inteiros, faço a ordenação, porque a questão pede que se ordene, e adiciono aqui esses elementos ordenados dentro da lista temporária daquela linha. Finalmente, eu adiciono na minha lista de retorno, no meu resultado, na minha resposta. O último passo e o principal é o processamento do algoritmo, que vai ser um pré-ordem. No pré-ordem, eu vou precisar do nó, que eu vou atravessar, o valor da linha, o valor da coluna e a estrutura de dados, claro, que vai ficar armazenando o processamento ou a leitura dos nós. O algoritmo de pré-ordem, ele é simples, processa a raiz e depois chama a pré-ordem para o lado esquerdo e para o lado direito. Esse é um método, é o miolo, é o processamento principal desse método, aonde eu vou criar um valor, eu chamei aqui de map, que eu vou armazenar dentro desse column map do mapa principal. Esse valor, por definição, é um mapa de inteiro com uma lista de inteiro. Eu primeiro verifico se eu já tenho aquela coluna armazenada no meu mapa principal. Caso contrário, eu vou gerar um novo trimap. Eu tenho que instanciar essa variável map. Essa variável map armazena como um valor uma lista de inteiros. Eu uso a mesma estratégia, defino uma lista aqui temporária e tento pegar dentro daquele mapa, que é um mapa indexado por linhas, se naquela linha eu já possuo ou não algum elemento armazenado nessa lista, ou seja, se essa lista já foi criada. Caso contrário, eu crio um novo arraylist. Na linha 61 eu adiciono o valor do nó. Na linha 62, eu armazeno a lista dentro do índice de linha. E, finalmente, na estrutura principal, eu armazeno naquela coluna o mapa da linha com a lista de nós já lidos. E agora, chamo o pré-order para o lado esquerdo e para o lado direito do nó. Para o lado esquerdo, eu diminuo de uma unidade o valor da coluna, e para o lado direito eu incremento de uma unidade o valor da coluna. Como eu estou descendo no nível da árvore, eu incremento sempre as linhas. Tem um erro aqui é do lado direito, que é o lado que eu incremento a coluna. E agora chegou a hora de executar o código. Ele aceitou os testes básicos. Vamos submeter a questão. E a questão foi aceita com sucesso. Então é isso, pessoal. Essa foi a questão do dia. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, deixar seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos.